Bom dia para todos. Hoje é 13 de janeiro de 2025. Agora é 3h46 da manhã. 3h46. 46. Um bom dia para todos. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Esperar as pessoas chegarem, né? Hoje é 13 de janeiro de 2026. 2026. Hoje é terça-feira. Tá um dia quente, né, gente? E nós vamos trazer a palavra de Deus. Nós vamos trazer a... Sobe, Branco, vem cá. Quer vir cá ou não? Nós vamos trazer o quinto selo. A Ludmila participa. Bom dia, Ludmila. Deus abençoe. Sobe. Então nós vamos trazer o quinto selo. Deixa eu ver em qual página que eu estou. Eu estou na página... eu estou na página 35. Esperar um pouco as pessoas chegar. A Branquinha está comigo aqui, né, Branca? Dá um bom dia para eles também, Branquinha. A Branquinha está aqui. Branca. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Pão Logeral. Bom dia. Então, Ludmila, agora deixa eu ver. Domingos. Ademir Rodrigues. Cláudia, bom dia. Então vai chegando as pessoas aos poucos. Um bom dia para cada um de vocês. Tá eu e minha Branquinha aqui. Chico, bom dia, Chico. Deus abençoe. Jaqueline, bom dia. Deus abençoe. José Carlos, bom dia, José. Nada melhor do que começar o dia conversando com Deus, aprendendo as coisas de Deus, sendo reverente a Deus. Deixa eu ver aqui. Seco Ross, convite. Esse nome aí eu não sei, é um nome aí de uma língua aí diferente, eu não sei falar. Eu estou falando do TikTok aqui, tá? Sei lá o que, Alexandre, Alexandre, como é que é? Alejandro, tem hora que não dá pra me enxergar, não. Naldo, pense, tá difícil de eu ver, gente. Gracelino Martim, Baiano, doido, José Lildo, Cauã, Antônio, Marcos, Nicólias, bom dia aí para todo mundo aí. @ Ixi, tá ruim pra ver, viu, gente? Ixi, tá difícil. Eu não tô sabendo ver, não. PHI. Vocês me desculpem aí que eu não tô conseguindo ver direito. Aí vem umas numeração aqui, ó. 284. É isso mesmo? Tá difícil de ver, cara. Não sei se é escrito. José
Martinha, João Bernardo, Ritter. Como é que é? Ixi, tá difícil de eu ler, viu? Eu não sei não. As melhores Anderson Longar. Tá difícil. Pode atrair mais. Curtir live. Lorena Amorim. Inácio. Tá difícil de eu ver. Leandro Souza. Os que eu consegui ler, eu vou ler. Os que eu não consegui, vocês me desculpem aí. Afonso. Eu acho que é Castro. Afonso Castro. Tem uns que eu não consigo ler, não. Paulo Sérgio. Matheus. Manda saúdos para Rossi. Meu motoboy. Olha que legal. Ludmila participa. Claudineia. Fernanda. Zinho e Claudineia participa. Maria Rosário. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe. Se eu tiver deixado alguém, me perdoe aí. Maria participa. Eu acho que é Maria mesmo. Então, gente, vamos começar com somente crer. Tudo é possível. Henrique. Então, eu gosto de começar sempre com somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã eu venho a Ti novamente pedir ao Senhor, nos ajuda, traz a Tua palavra, nos revela, Senhor, esse quinto selo. Somos necessitados de Ti. Sem o Senhor a gente não consegue entender nada sobre o Senhor, porque o Senhor nos revela coisas celestiais. E muitas vezes a gente estamos fixados nessa terra com pensamentos carnais. Necessitamos que o Senhor traga essa palavra, Senhor. Abra os nossos corações, que nós possamos captar o que vai ser dito aqui essa manhã. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero também pedir pela irmã Marta, uma costureira, fui na casa dela, ela falou que ela está com o irmão no hospital e ele não pode fazer uma cirurgia lá porque está muito fraco. Então eu vou estar intercedendo por ele aí e que Deus possa abençoar ele, né, que eu não lembro o nome dele, e ela também confortar o coração dela também, porque ela está tendo que ir revezar com a irmã dela para ficar com ele no hospital. Então que Deus possa socorrê-los, né, nas necessidades deles lá. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aqueles judeus, eles são as pessoas mais religiosas do mundo, escolhidos de Deus. Mas eles os cegou. Então os judeus são as pessoas mais religiosas e Deus cegou os judeus para que ele pudesse dar oportunidade para nós gentios. Nós somos a noiva gentias, mas o povo de Deus é os judeus. Mas eles os cegou.
por ficar conosco. E nós rejeitamos isto. Qual é o julgamento da igreja gentia? Aí está você, bem, cegados propositalmente por Deus, para que então ele pudesse nos tomar uma noiva para Jesus, tirá-los da é representar antecipadamente aquilo e tudo mais. Agora vocês entendem quem são essas almas? Elas não são os santos martírios. Elas já se haviam ido. Isto é correto. Observe, eles já tinham partido. Bem, então, a esses são dadas vestes a cada um deles. Agora eu quero que vocês observem, mas agora a graça de Deus é lançada até eles. Jesus dá a cada um deles uma veste branca, como fez José, demonstrando graça a seus irmãos. Do mesmo jeito que José deu graça a seus irmãos, Jesus está dando a sua noiva gentia. Agora observe, agora também tenha tentado se livrar de José, também as suas graças o lançou, vem, está tudo bem, está tudo bem. Você não tiver a intenção de trazer aquilo, mas vejam, foi Deus fazendo aquilo. Vem, Deus permitiu que todos vocês fizessem aquilo para que Ele pudesse me tirar para fora e me trazer aqui para baixo, para que então eu pudesse salvar as vidas das pessoas. E estes gentios aqui, de onde tomei minha esposa, eu não teria nem mesmo uma esposa se eu tivesse ficado lá. Agora eu amo minha esposa e ela me deu esses filhos aqui. Ele disse, eu agora estou buscando a todos vocês. Agora todos vocês também entrarão bem. Eu vos darei para cá. Todos vocês, todos nós, viemos junto como uma grande família. Vem, vem, vem. Disse, eu desejo lhes perguntar uma coisa. Ainda vive o meu velho pai? Então José está conversando com seus irmãos. E está falando, nós somos uma família. Aqui vocês colocaram jogaram no buraco, me venderam. Aquilo não tem problema, nós somos uma família. Eu quero saber agora do meu velho pai. Como meu velho pai vive? E observe o que fez ao pequeno Benjamim, o qual é o tipo dos 144.000, aos quais chegaremos mais tarde. Vem. E o que ele fez? Ele simplesmente correu diretamente e rapidamente até Benjamim, que era o seu filho, o seu irmão mais novo. Caiu no seu pescoço e começou a abraçá-lo. Seu irmãozinho, que havia nascido na família depois de sua partida. Veja, através de sua mãe. A primeira igreja, a igreja ortodoxa. Os 144.000 nasceram na sua ausência, enquanto ele estava fora, para conseguir uma noiva gentia. Então, ele compara a vida de José e a vida do Senhor Jesus Cristo. José estava à procura de uma noiva gentia.
E o Senhor Jesus Cristo também estava à procura de uma noiva gentia. Oh, que coisa! Isso não lhe faz algo? Aí está. Então, vocês veem quem são eles. Aí está eles. Observe agora. Embora tenha tentado se livrar de José, sua graça os alcançou, porque José significa graça. Embora tenha tentado se livrar de Jesus, se ele volta diretamente para eles, portanto eles estavam cegados, e dá a cada um deles uma veste branca. Ele vai levá-los diretamente para casa, de qualquer modo, e isso não faz nenhum. Agora, eu não vou poder ficar segurando isso aqui, tá? Nem um pouquinho de diferença, porque, na verdade, ele disse: eu salvarei a todos eles, de qualquer maneira. Vem? Agora, no versículo 10, observe, eles pediram por vingança. Vem? Agora, se tivesse sido a noiva, isso teria sido como foi em Estevão. Pai, perdoa-os, você sabe? Vem. Mas estes são judeus que acabaram de entrar. Vejam, eles pediram por vingança. Observe novamente, veja. Novamente, ele diz, observe, não é? Ele diz, são vós, irmãos, os judeus, o centro. Agora eles queriam vingança. Eles disseram, nós vamos, queremos que tu nos vingue lá embaixo. Ele disse, só mais um pouco. Agora só um pouquinho de tempo. Pois notem, deixe-me ler isto aqui. Está no versículo 10, correto? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando? O verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue do que habitam sobre a terra. Então os judeus estão querendo vingança. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Veja o que? Um pouco de tempo, até seus conservos. Vem agora. O que é isto? Os profetas estão agora pregando para Israel. Vem? Até que seus conservos também, teus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos. Vejam, aqueles são predestinados para ser mortos. Vê você? Que haviam de ser mortos como eles foram, se completassem. Vejam, em outras palavras, estavam predestinados para eles. São escrituras que eles têm a ver com elas. Apenas descanse por um pouco de tempo. Agora vocês têm suas vestes. Vocês vão para o lar e simplesmente fique aí por um tempo. Vejam, espere só mais um pouquinho. Agora observe. Vossos irmãos ainda tinham que ser mortos, os quais representam os 144 mil, que ainda são chamados na tribulação. Os 144 mil que são chamados, gostaria que tivesse tempo, poderia tomar isto amanhã à noite,
se o Senhor permitir. Nós, antes de entrarmos no outro selo, vem. Também agora observe, eles devem ser martirizados pelo anticristo, acabados de passar por isso. E observe, na sua última cavalgada, quando eles rompem aquele pacto com aqueles judeus ali embaixo, e lá você vem. Esses judeus, os 144.000, deverão ser chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora, recorde, eles foram profetizar. Vocês leram isso? Quantos já leram isso? A congregação diz amém. Claro, todos nós estamos familiarizados com a leitura das Escrituras. E eles profetizaram. Estas duas testemunhas profetizaram no tempo da segunda parte das 70 semanas de Daniel. Esses são os últimos 3 anos e meio. Vocês se lembram como tomamos as 70 semanas de Daniel? Eu disse que precisaríamos disso quando chegássemos aqui. Eu não sabia por quê, mas eu simplesmente agora me disse que precisaríamos disso, e aqui estamos, sim. Vem? Note, na época de Daniel, agora recordem, foi dito a Daniel que o Messias viria, o príncipe, o Messias, melhor dizendo, o que lhe profetizaria. Ainda restava a Israel a 70 semanas. E no meio das 70 semanas, o Messias seria cortado e o sacrifício diário tirado. É isso correto. A congregação diz amém. Mas ali ainda havia 3 semanas e meia determinadas. Nesse tempo, ele toma a sua noiva gentia. Agora ela sobe. E quando ela sobe, 2 profetas surgem em Israel. Vem. E aquelas almas que têm sido martirizadas, agora aqui embaixo, genuínos verdadeiros judeus, por ali, que tiveram seus nomes no livro, que tiveram a vida correta e fizeram a coisa correta, que tiveram o judaísmo ao pé da letra, e eles foram martirizados por Eixamã e muitos outros, pessoas honestas, milhões delas ali embaixo. E aqueles alemães atiraram nelas para matar, e as assassinaram, e as mataram, e as penduraram nas cercas, e as queimaram, e as cremaram, e tudo mais. Aquele desnaturado, ou melhor, coração faminto e sanguinário de Hitler, e Stalin, e Mussolini, e todas aquelas pessoas que odiavam os judeus. Eu acho que esta é uma das coisas que estão sustentando esta nação unida, porque ela sempre tem respeitado os judeus. Isto é certo, lhe tem dado um lugar. Honre um judeu e Deus lhe honrará. Os judeus são a família de Deus, né? Agora, há uma porção de judeus que
que são renegados, exatamente como há gentios, no mesmo modo. Mas o verdadeiro judeu, Deus colocou o seu nome no livro antes da fundação do mundo. E aqui eles foram assassinados nesta época. E recorde, pense nisto agora. Quão perfeito é isto? Exatamente depois que aqueles milhões de judeus foram assassinados, pessoas inocentes pelas nações do mundo, aqui a Escritura diz, exatamente nesse tempo que eles estão cada um debaixo do altar, reconhecem o que aconteceu e lhes são dadas vestes brancas. E eles disseram, bem, por quê? Podemos nos voltar ao reino agora? O reino judeu será estabelecido na terra. Vocês sabem, João disse que o reino estava ali, veja, para ser estabelecido. Agora, esse é o reino do Evangelho. Veja, você, porém o reino dos judeus será pregado através desses dois profetas. Então, notem, o reino da terra aqui, o reino do céu é pregado pelos judeus, ou para que dizer aos gentios. O reino aqui na terra é para ser estabelecido no milênio, após o milênio para os judeus. Agora observe isto agora. Aqui, enquanto eles estão pregando, veja, antes desses profetas algumas vezes entrarem em cena, esses judeus que disseram que morreram sobre Enxamã e outros, cada um deles que foi predestinado, é dada pela graça uma veste branca. A cada um deles é dada uma veste branca. Observe. Agora, o que acontece? Tão logo que aquilo sucede, estou olhando para aquele relógio ali atrás e sei que está ficando tarde, mas eu não quero. Vem, e eu, observando aqueles pobres companheiros ali de pé. Deus vos ajude, irmãos. Espero que cada um de vocês recebam também a veste branca naquele dia. Veja, de pé, com aquelas pernas doendo, mudando de uma para a outra. Alguns de vocês trabalham o dia todo. Eu sei como é isso. E veja aqui, e alguma dessas pobres mulheres, idosas de pé, eu vejo que algumas desses homens dão seus lugares a mulheres e alguém mais, e uma pobre mãe com o seu bebê. E eu vejo alguém mais. Tudo isso, veja, e tenho certeza que ele vê também. Note, não é o meu desejo, vou segurar por muito tempo, se eu puder apenas trazer o que você deseja, a mensagem. A mensagem é isso tudo que eu quero que vocês façam. Veja, agora observe esses judeus. Eu tenho que fazer isso a fim que vocês vejam a revelação desse selo. Vejam o que é ele, essas almas sob o altar. E quem são elas? Agora observe. No tempo de Daniel, agora, a segunda metade das 70ª semana, agora recorde, o Messias seria tirado no meio. Esse é o meio. Bem, qual é a sua
metade de 7, a congregação diz 3,5. 3,5. Quanto tempo Cristo pregou? 3,5. Correto. Mas está determinado ainda para o povo que outros 3,5 anos, bem, durante esse tempo, ora, veja o que acontece, é que a noiva gentia é selecionada nas 7 eras da igreja sob. E quando isso acontece dessa forma, todos esses judeus que foram martirizados ali por causa da cegueira, que estão sob o altar, Deus vem e diz: vem vocês. O que foi isto? Agora eu darei a cada um de vocês uma veste. Eles dirão: até quando, Senhor, entraremos? Agora, disse: não, nossos companheiros, os judeus ainda têm que sofrer um pouquinho. Eles têm que ser martirizados, como vocês foram martirizados. A besta os apagará quando romper o seu pacto. Agora observe que uma vez, agora, apenas recorde antes desses profetas também, que profetizar de acordo com Apocalipse 11, vocês lembraram suas mãos, levantaram suas mãos, confirmando que tinham lido isso. Vem e lhes é dado poder. Encontramos que são eles em 1 minuto. O Senhor permitindo agora, observe quem são esses profetas. E agora a Bíblia diz que isto aqui, é claro, ele diz, naturalmente vem. Agora observe, no meio dessas 3,5 semanas agora, que estão profetizando aqui embaixo, e em Apocalipse aqui diz, e eles profetizaram por 1.340 dias. Agora, no calendário judaico, o tempo do calendário de Deus é exatamente 30 dias no mês. O calendário romano foi o que causou a confusão. No calendário normal, são 30 dias no mês. Agora, se você desejar tomar 30 dias e adicionar 3,5 anos a eles e ver cada mês de 30 dias, e, bem, o que você tem? 1.300, ou melhor, 260 dias, 1.200 semanas. Dias, exatamente 3,5 anos. Agora veja você, não há nenhum engano nisto. Aí está, isto enquadra perfeitamente como um ramo de andorinha. Observe aqueles 2 profetas pregando por 3,5 anos. Os judeus nesse tempo são chamados os 144.000. Então, observe, esses 2 profetas são exatamente Moisés e Elias. Vem. Agora veja o mistério deles. Agora observe o que esses profetas fazem. Eles têm poder para ferir a terra com pragas. E quando fizerem, quem fez isso? Moisés. Ele tem poder para fechar os céus, para que não chovas durante o tempo do ministério deles. Quem fechou os céus por 3,5 anos?
A congregação responde: Elias. Aí está eles, esses são eles. Veja, são. Bem, o homem, quando ele morre, ele não muda seu estado, ele não muda a sua constituição. Veja, olhe, quanto antes, quando Saulo se afastou e não havia nenhum profeta na terra, ele não sabia o que fazer. O que fazer? Ele estava contra isto. Ele estava indo para a batalha. Ele foi até a feiticeira de Endor. Agora, como apenas um sangue de boi e cabra, ela pode fazer isso. E ela chamou pelo espírito de Samuel. E quando Samuel apareceu, ali se colocou ele como seu manto de profeta. Não apenas isso, mas ele ainda continua sendo um profeta. Diz: porque me tiraste do meu descanso. Vejam, ele diz: sendo que tu és inimigo de Deus. Ele diz: amanhã à noite, por esta hora, tu cairás na batalha, e por esta hora, amanhã à noite, tu estarás comigo. E foi exatamente isto que aconteceu. Vem, não apenas ele continuava sendo um profeta, vem. E esse, companheiros, continua sendo profetas. Agora iremos nos aprofundar um pouquinho nisto, só por alguns minutos. O Senhor permitindo, vem. Oh, que coisa! Como eu amo esta palavra! Não é de se admirar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esses dois profetas são Moisés e Elias, de acordo com a repetição de suas obras. Esses sempre têm sido o ministério deles. Agora note exatamente como eles fizeram. Aqui não os mudou. Recorde, esses sujeitos nunca morreram. Observe isso por um minuto. Agora não confunda. Antes de derramarmos com isto, não confunda o quinto mistério de Elias como seu quarto ministério. Eu tenho dito a vocês, a igreja gentil está separando por Elias, correto? E aqui ele está com os judeus. Recorde, ele não pode vir 4 vezes. Esse é o número do inimigo. Tem que ser 5. A primeira vez que ele veio foi Elias, ele mesmo, mas nas vezes seguintes que ele veio, foi Eliseu. A próxima vez que ele veio foi o que? João Batista. Na próxima vez que vem é para o 7º anjo. E a quinta vez que ele vem, ele estará com Moisés lá, pregando para eles, naturalmente, sim, Senhor, não faça confusão com ele. 5 se você conhece seus números na Bíblia. 5 é o número da graça laboriosa. E é isso que ele tem feito. Agora, observe, se você deseja saber onde está isso, Jesus era um trabalho de graça. Jesus 5. Labor, é isso, certo? Labor, por amor a você. E se você chegar até ele, como você chega através de quê? Fé no labor.
E isso correto, labor é o número da graça, correto, para o crente. Observe, o primeiro Elias foi ele mesmo, o segundo foi Eliseu, o terceiro foi João, o quarto foi o sétimo anjo, o último mensageiro da igreja, de acordo com Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7. Agora, a quinta vez, ele é um mensageiro aos judeus, aos 144 mil, para os judeus, depois que a igreja partir. Eu apenas me sinto um pouco estranho. Veja, vem, olhe, se alguns pensam. Eu quero que você pegue isso agora. Veja se algumas ainda pensam que Malaquias 4 para restaurar o povo é a mesma coisa que fará ali aos judeus e acham que é tudo a mesma coisa. Deixe-me apenas esclarecer isso para vocês. Só um momento. Veja, isso será um pouquinho confuso, porque, recorda, em Malaquias 4, diz, restaurará a fé dos pais, o melhor dos filhos de volta aos pais. Vejam, de volta ao pai. Agora, deixe-me lhe mostrar a diferença do mistério. Se ele vem restaurar a fé dos filhos de volta aos pais, ele negaria Cristo. Ele voltará à lei. É isto. Os pais guardam a lei. Vocês compreendem isso? A congregação diz amém. Observe, quando ele vem para cumprir o seu ministério, em Malaquias 4, veja, como Malaquias 4, Elias estava sozinho, mas quando ele vem ministrar aos judeus, em Apocalipse 11, ele tem Moisés consigo. O irmão Brana bate palmas 2 vezes. Então, não há nenhuma confusão, nem um pouquinho. Vem, você compreendeu? A congregação diz amém. Quando Elias vem e de Malaquias 4, ele está sozinho. Elias percussoará, não Elias e Moisés. Elias se levantará, mas a mesma inspiração que isso que Elias virá para a última parte da era da igreja, para restaurar a fé dos filhos de volta à fé original dos pais, a fé apostólica, a qual você deve voltar. E o anticristo tem surrupiado a todos eles para restaurar de volta. Por quanto modo o restante das escrituras tem se mesclado. Vem, ele vem sozinho, vem. Mas quando ele vem para a igreja, a Bíblia, ou vem para os 144 mil, a Bíblia claramente afirma que ambos, há 2 deles, não um, 2 deles, e no seu primeiro ministério não podia tomar os judeus e colocá-los de volta na lei, tomá-lo, porque ele vem pregando Cristo aos 144 mil. Amém? Aí está ele, aquele Messias que foi cortado. Amém? É isso. Então não faça confusão com isto. Isso não é confusão. As escrituras não mentem, nem um pouquinho. Glória. Quando vi isso, eu estava pulando. Eu disse, obrigado, Senhor. Quando eu estava vendo aquilo suceder ali fora, vi que Elias saiu ali, na primeira era, sozinho.
e ele estava sozinho. Então, quando ele ouviu vir novamente de outro lugar, havia 2 deles ali. Quando aquilo aconteceu, disse: ali está, aquilo é isso, Senhor, amém. Eu vejo isso agora, aleluia. É exatamente. Se eu não tivesse mencionado isto, isso ficaria um pouquinho confuso para alguém. Mas ele me disse para mencionar isso. Então eu o fiz. Observe, esses homens são mantidos vivos por Deus, desse seu ministério original. Há um trabalho futuro. Eles servirão muito bem. Vem, apenas pensem. Aquele espírito de Elias ministra 5 vezes, Moisés 2. O que? Observe, mantidos vivos para a posterior, a obra futura. Nenhum deles está morto agora. Não creia você nisto. Ambos foram vistos vivos, conservados com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas recordem, eles devem morrer. Agora, Moisés realmente morreu. Mas ele ressuscitou, porque ele era um tipo perfeito de Cristo. Vem, ninguém nunca soube onde ele foi enterrado. Os anjos vieram e o levaram. Vem, ele tinha anjos carregadores, ele apenas passou por um ato. Isto é tudo. Ele tinha anjos carregadores. Vejam, porque eles o levaram para onde ele deveria estar. Ninguém sabia. Nem mesmo Satanás sabia. Ele disputou com o arcanjo. Isso é certo. Ele não podia compreender o que aconteceu com Moisés. Eu o vi trêmulo ali, em cima, e olhando para toda a terra, e olhando para os filhos, e assim por diante. Eu o vi trêmulo, tremendo, mas ele subiu em uma rocha, e aquela foi a última vez que eu o vi. Tá vendo aqui, gente? Quero que vocês captem isso aqui. Sabe quem viu ele? O 7º anjo, que é o último mensageiro, que é o nosso profeta. Só quem tem visão para ver isso é só profeta. E ele viu Moisés. Quero que vocês entendam que essa mensagem aqui ela é mais do que verdadeira. Quem não vai captar isso é quem não quer. Quem que não tem revelação profética. O nosso profeta viu Moisés na visão. Esta é a rocha. Esta é a rocha. Deixe-me afirmar nesta rocha, no final do meu caminho. Sim, Senhor, agora, meu irmão, de acordo meu irmão de cor, costumava vir aqui e cantar um corinho. Se eu pudesse, com certeza iria subir naquela rocha onde Moisés subiu. Sim, Senhor. Esta é a rocha sobre a qual eu quero me afirmar também. Pela fé, eu subo ali. Mas recorde, Elias, ele simplesmente ficou cansado, porque ele tinha muito trabalho para realizar. O irmão Brana faz uma pausa. A congregação diz, então ele estava bastante exausto. Deus simplesmente lhe enviou uma condução para levá-lo para casa. Isto é certo. Enviou uma carruagem, não é mesmo? Ele nunca morreu, porque ele o mantivesse vivo.
Ele tinha um trabalho futuro para ele. Lhe permitia ungir um homem também, veja, que viesse em seu espírito. Mas ele deve provar a morte. Agora, Apocalipse capítulo 11. Agora vamos. Estou bem aqui. De qualquer forma, vamos tomar isso. Apocalipse 11. Observa, veja se ambos estão ambos mortos. Sim, Senhor. Ambos têm que provar a morte. Sim, Senhor. Depois que o mistério deles terminar, eles provam a morte. Apocalipse 11. E vamos começar no 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerras. Então, tudo isso vai acontecer, gente. Moisés e Elias vai vir aqui na terra, no milênio, e vai profetizar, vai fazer as coisas que eles têm que fazer, evangelizar, mas depois a besta vai vir e vai matar os nossos profetas. Eles têm que morrer. Isso é escriturístico. Oh, que coisa! Ele não pode suportar aqueles santos, roladores. Então dê volta novamente, veja, correto. Sob do abismo, lhes fará guerras e as vencerá e os matarás. Mas observa o que acontece. Eles estão perfeitamente tipificados agora. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém, vem. Agora eles têm que provar da morte. Não tem? Isso é correto depois que o ministério deles terminar. Então, eles têm um ministério para cumprir na terra, no milênio, mas depois eles vão ser mortos. Porque o mistério do sétimo anjo, o mistério de Elias para o sétimo anjo, não porque não poderia melhorar, dizendo, estou tentando dizer, o mistério do sétimo anjo, ser por Moisés, se ele é imortal, tanto quanto pode ser por Elias, porque eles não, porque Deus simplesmente não o enviou. Disse, Elias, você tem um trabalho tanto, e tudo mais, todos esses lugares diferentes, eu creio que apenas enviarei Moisés, porque, veja, o mistério de Moisés, Elias era um profeta para todas as nações. E eu vou encerrar por aqui, tá, gente? É um pouco confuso para quem não tem a revelação de Deus. Mas eu quero falar para vocês que quando chegar o milênio, que vai ter o milênio, Elias e Moisés vão ter um ministério aqui na terra. E eles vão cumprir esse ministério. Depois eles vão ser mortos pela besta, que é o anticristo, né? Ele vai fazer os trabalhos deles. E quem for a noiva gentia do Senhor Jesus não vai passar pela tribulação. Ela vai estar com o noivo. E aí sim, depois a gente vai julgar. A noiva do Senhor Jesus vai julgar as pessoas do mundo que não aceitaram a mensagem de Deus. Então ainda há tempo. Pessoa para falar, vocês cristãos sempre falam que vai ter um arrebatamento, que vai terminar. Precisa se cumprir todas as escrituras da Bíblia para isso acontecer. Mas uma coisa eu te falo. Tem dois povos de Deus. Os judeus e a noiva do Senhor Jesus.
A noiva não vai passar por tribulação. Ela vai ser arrebatada. Agora, quem ficar, que não for noiva, vai passar por tribulação. E aí Moisés e Elias vai vir, vai pregar, vai trazer, para trazer até para os judeus que foram cegados, 140 mil judeus vão ser salvos, o resto vai ser condenado também, só esses que vão ser salvos. E o resto que sobrar, que não crê na mensagem do Senhor Jesus, vai ser julgado pela noiva do Senhor Jesus. Claro que vai ser julgado pelo Senhor, mas a noiva vai estar do lado dele ali. A noiva vai ser a sua esposa. Então eu quero que vocês captem isso, para que vocês não sejam enganados. Então, a pregação está aí, a palavra de Deus está aí, para que você possa não ser enganado, captar as coisas de Deus. Nada de Deus está atrasado. Tudo de Deus está perfeitamente. O relógio de Deus não está atrasado como o mundo pensa que está. O mundo acha que está uma maravilha, que não vai acontecer nada. O juízo está aí. A mensagem está sendo pregada. Tem que ter homem aqui na terra para pregar, para falar de Deus para as pessoas, para quando a pessoa ser condenada, ela não falar que nunca ouviu de Deus. É mentira. A natureza fala com você. São 3 coisas que falam com você. Até o seu espírito, você sabe quando você está fazendo coisa errada, você sabe. Então tem a Bíblia que fala com você. A natureza fala com você. Os pregadores falam com você. Então, quando você for condenado, se você não aceitar Jesus, não vai ter desculpa para ninguém, não. Falar, eu nunca ouvi. Mentira, mentira. Por mais que você não tenha ido um pregador aí falar com você, mas não tem como não, tá? Então, Deus abençoe cada um de vocês e eu vou encerrar a live aqui. E eu encerro aqui no Instagram primeiro. Me desculpa aí, você acabou de entrar, mas eu vou acabar de encerrar a live. Vai fazer 1 hora de live aqui e eu faço só 1 hora de live e encerro. Então, bom dia, Deus abençoe vocês. Uma boa terça-feira para você aí. E Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.